Em primeira mão, também estes sabores egípcios, o livro de Joana Jardim. Bem-vinda, Joana. Muito obrigada, Catarina. Agradeço imenso o convite para estar cá hoje. Joana, é curioso que a Joana, permita-nos esta viagem. A Joana é madeirense, esteve imigrada e depois agora está no Egito. Como é que apareceu isto e esta ligação à comida e ao amor? É verdade, é uma história engraçada. Às vezes a vida tem destas coisas, pregam-nos estas surpresas e levam-nos aí pelo mundo. Eu saí da Madeira com apenas 18 anos, fui para o Porto, onde estudei Ciências de Nutrição. Em seguida fui para a Inglaterra, onde estive lá 8 anos e foi aí que conheci o meu atual marido, que é do Egito. Portanto, em Londres é assim, podemos encontrar pessoas de toda a parte do mundo. Nunca sabemos onde é que vamos parar, na verdade. E agora estou no Egito há 3 anos. Fui à experiência pelo um ano e agora está a adorar, já estou lá há 3 anos. E este meu marido egípcio apresentou-me a comida egípcia. Eu ia lá de férias, quando estávamos a conhecer-nos ainda, e ele mostrou-me os sabores egípcios, na verdade, e eu fiquei muito interessada, porque já tendo o background de nutrição e de culinária também, porque eu gosto de cozinhar, e no meu curso também temos aulas mesmo em que aprendemos receitas e aprendemos a torná-las mais saudáveis. Utilizei esses conhecimentos e também o conhecimento que eu já tinha também em termos de trabalho em Londres, na parte da alimentação coletiva, trabalhei com chefes na cozinha e já tinha este gosto pela culinária já há alguns anos. E a ideia do livro surgiu porque eu mesma queria aprender mais sobre a culinária egípcia. Então, o que é que nós fazemos? Vamos logo à internet, não é? Vamos pesquisar o que é que há pronto, se há algum livro, assim, alguma coisa. E não encontrei. Em português não encontrei. Encontrei talvez em inglês, um livro ou outro, mas em português não encontrei. Então, meu marido motivou-me, porque se não há, então por que não querias um? Eis a oportunidade. Exato. Foi assim uma ideia, por que não? Está bem, vamos então. Aceitei o desafio com muito apoio dele e motivação. Aceitei o desafio então de fazer o livro. Foi um processo longo, porque era uma culinária desconhecida para mim, mas à medida que fui aprendendo sobre a culinária, vi que também havia muitos aspectos em comum entre a culinária portuguesa e a egípcia. E que são? Quais deles, por exemplo? Eles seguem também o padrão alimentar mediterrâneo, que é uma coisa que eu também falo no livro, na parte da introdução, falo sobre o que é a alimentação mediterrânica. Portanto, um país que segue a alimentação mediterrânica, a característica principal é ser produtor de azeite e consumidor. Portanto, o azeite também está muito presente na culinária egípcia. Outras coisas são, por exemplo, a utilização de fruta e vegetais sazonais. Portanto, no Egito é uma coisa que eu também adoro, é ir ao mercado, ver os produtos sazonais durante todo o ano, uma grande variedade de fruta. Por exemplo, agora, à altura da manga, tem tipo 8 diferentes espécies de manga, por exemplo, e só o cheiro, as cores são muito atrativas. Outras coisas é a utilização, por exemplo, das leguminosas, dos frutos gordos, o peixe, azeitonas, tudo isso também está presente na gastronomia egípcia, que é comum à gastronomia portuguesa e, no fundo, seguem também o padrão alimentar mediterrâneo. Em que é que se consegue distinguir as duas? Alguma diferença? Aqui encontramos várias semelhanças, tudo bem? Sim. E em termos de diferenças? Em termos de culinária, eles usam muito as especiarias. Na culinária egípcia está muito presente. E na culinária portuguesa, mais as ervas aromáticas frescas, as marinadas está em comum entre as duas gastronomias, mas eu diria as especiarias é algo que eles usam bastante, que nós talvez ainda não utilizamos muito. Talvez algumas pessoas já estão mais adeptas para reduzir o consumo de sal, já começam a utilizar mais essas especiarias. Eu diria também, alguns alimentos são diferentes, por exemplo, o quiabo, utilizam muito, eu não conhecia muito o quiabo. E o que é o quiabo? O quiabo é um vegetal. Está muito presente em África também. Também. E na América Latina também. Exato. Eles têm pratos com quiabo, têm também pratos com folha de vinha, videira, portanto, que é a capa do livro. Mas esta capa do livro, não perdendo o fio à meada, mas também tem uma relação aqui à madeira. Exatamente. Eu queria que fosse assim uma capa simples e a folha de videira eu achei que era interessante porque era algo em comum entre as duas culturas, entre o Egito e Portugal, e também porque é algo que lembra-me a infância. Portanto, a folha de videira, o meu pai tem videiras em casa, faz vindimas todos os anos, e as vindimas já como eu vou desde pequena, então achei que era interessante por esses motivos.
ser uma ligação à minha infância e também um aspecto comum entre os dois países. Em particular, nós notamos aqui que o livro tem receitas desde entradas, sobremesas. Existe esse hábito, por exemplo, da mesa. O português está muito habituado a ter 2 refeições diárias, diferente da sua experiência certamente no Reino Unido, que às vezes tem uma refeição diária e o resto acaba por ser uma sandes, uma refeição mais leve e mais rápida. Os egípcios também prezam aquele momento à mesa, param o seu trabalho para se sentar e estar com a família? É interessante porque aí há algumas diferenças em termos de horários e como é que são as refeições. Eles param, sim, mas normalmente é mais ao final do dia. Por exemplo, fazem um pequeno almoço bastante reforçado, depois fazem o almoço por volta das 3, 5 da tarde, que é a refeição principal, onde normalmente sentam-se à mesa com a família, e depois o jantar é algo leve, praticamente nem existe jantar, é uma fruta, alguma sandes, uma coisa muito leve, enquanto que o português já se senta, eu diria, nas 3 refeições. Sopa, primeiro prato, sobremesa, almoço, jantar, aquelas horas certas. Portanto, eu aí noto um bocadinho de diferença. Eles não param exatamente na hora do almoço como nós, por exemplo, da 1 às 2 ou não. É um bocadinho mais tarde. Há algum peso também da religião, porque estamos a falar da zona árabe, não sei se mais registro muçulmano, porventura? Não, neste caso há ligação nenhuma. Não está relacionado. E eu acho que é mesmo pelo estilo de vida. Portanto, eles não estão a trabalhar e param para comer e voltam ao trabalho. Normalmente trabalham e depois param, comem e praticamente já acabou o dia. Em particular, eu vejo aqui que existe este próprio, tem desde os ingredientes, a forma de preparar, portanto, é quem é alheio à cozinha, não entende nada de cozinha, facilmente consegue preparar estas refeições, sejam elas pratos principais ou sobremesas? Sim, há receitas muito simples e no livro poderá ver o tempo de confecção, o tempo de preparação, tem também codificação para refeições vegetarianas, veganas, tem também avaliação nutricional para quem quer saber mais informação. Portanto, é um livro que eu diria que há receitas fáceis de seguir e simples, quer seja doces ou pratos principais. O livro poderá, neste momento está vendo no meu website, pt.yourdietadvice.com, tem o formato e-book, tem o formato também impresso e qualquer pessoa, todo mundo poderá então adquirir o livro, só basta saber falar português, claro. E, por exemplo, os ingredientes, até mesmo para nós irmos terminando a nossa conversa, os ingredientes também se conseguem encontrar aqui na Madeira? Sim, a maior parte dos ingredientes sim. Ainda ontem fiz um prato muito tradicional, que são as folhas de vinha recheadas com arroz. Encontrei todos os ingredientes cá, só disse ao meu pai para congelar as folhinhas de videira. São comestíveis? São. Principalmente na altura da primavera, podemos apanhá-las, porque elas estão assim mais tenrinhas e é mais fácil de comer e é um prato delicioso. Joana, muito obrigada pela partilha destes seus conhecimentos disponíveis assim em literatura, em livro, ao acesso de qualquer pessoa. Muito obrigada, espero que gostem do livro. Obrigada. A proposta é que sejam de boas receitas, os ingredientes lá estão descritos e todo o procedimento, portanto não há que enganar. Sabores egípcios, o livro de Joana Jardim, onde se fundem a culinária mediterrânica e a culinária egípcia. Vamos então ao tal momento prometido, exclusivo para a RTP Madeira, em acústico, a música que será lançada no próximo dia 9/9 às 21 horas da nossa convidada Lea Biana, que nos apresenta então o seu trabalho, o mais recente trabalho, Dearest Stranger.